Mais uma vez. Todo mundo acordando cedo para consumir conteúdo, né? De comunicação. Pessoal que tá na live, pessoal que tá aqui também, todo mundo já curtiu a página da rádio no Tá Conectados, né? facebook.com/Rádio Web Conectados. Pessoal usando a hashtag Eu Sou Conectados para tudo na vida, né? Isso é legal que sobe a nossa... Vocês viram aí com o Ricardo Pinheiro as questões aí das mídias sociais. É usar a hashtag pra gente subir nas redes sociais. Agora, sem enrolar, locução AM com Ricardo Leite da Super Rádio. Ricardo? Obrigado, Rafael, obrigado a toda a equipe, obrigado ao Raoni pelo convite e obrigado à Fundação Nossa Senhora Auxiliadora pelo convite. Pois é. Então a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o rádio AM e é um ambiente totalmente diferente, né? Porque geralmente você está acostumado a falar no estúdio, fechadinho, quieto, e de repente você está falando exatamente para as pessoas com pares de olhos curiosos, exatamente cada um observando o quanto é diferente. Olha para o cara e fala assim, nossa, eu escuto no rádio, quem escuta obviamente, né, quem acompanha o trabalho, e fala assim, poxa, eu imagino dessa maneira, imagino daquela maneira, etc e tal. E aí chega pessoalmente, fala, pô, mas é isso aí, né? Então é muito engraçado, né? E uma das coisas mais engraçadas de você falar em público é que você começa a ficar se perguntando, será que eu penteei o cabelo hoje? Isso eu não me preocupo, né? Será que a calça está tudo direito? Será que o sapato eu não coloquei o pé direito no pé esquerdo? A famosa folhinha de alface. Então você começa a ter algumas preocupações. Então eu peço a vocês, porque vocês estão, apesar das pessoas terem aquela ideia, nossa, fulano de tal é um apresentador de rádio, então deve ser uma pessoa com desenvoltura, etc e tal. Não, eu sou um cidadão caipira, extremamente tímido e, como todo mundo, fica vermelho facilmente, né? Gosta de conversar sobre tudo, mas a gente tem a nossa timidez peculiar, né? Então eu peço para vocês que a gente possa prestar atenção naquilo que a gente está conversando e não no ET que está diante de vocês, tá bom? Eu peço isso. Bom, vamos lá. Meu nome é Ricardo Leite, eu sou apresentador de rádio, sonhei em ser apresentador de rádio, trabalhei a vida toda para ser apresentador de rádio. Estudei para isso, me preparei para isso. Não sou aquela pessoa que muitas vezes adquiriu uma certa fama, e isso não é uma crítica, pelo amor de Deus. A pessoa adquiriu uma certa fama, e aí alguém falou, pô, você também não quer fazer um programa no rádio? Não. Eu, desde os princípios que eu me conheço por gente, eu sempre fui apaixonado por rádio. E a vida me proporcionou trabalhar com isso. Então, eu comecei trabalhando, primeiramente, por incrível que pareça, talvez tenha até mais a ver com o meu biotipo. Eu comecei trabalhando no Banco do Brasil, quando garoto, 14 anos, um belo dia estou na escola, avisaram lá, olha, lá no interior, vai ter um concurso no Banco do Brasil e pediram para indicar 5 alunos da escola. Beleza, estou lá quieto. Lá. Quando eu descobri, eu estava convocado para ir no dia seguinte. Não sei por quê, porque eu não tinha as melhores notas. Mas me colocaram, morava no sítio, fui criado em sítio. E nessa história toda, levantava lá 4h30, 5 horas da manhã. Morava em sítio, mas não pensem vocês que eu sei plantar um pé de milho. Eu sou o sitiante Nutella, tá? É aquele cara que eu morava no sítio. Não significa que... não vai pensar que eu sou... nossa, Ricardo, que lua que é boa para plantar, sei lá, né? Morango, não sei, não faço a menor ideia. Mas assim, então eu morava no sítio e ouvia muito rádio. Então, 4h30, 5 horas da manhã, levantava, ia para a escola,
Mas antes, passava com a minha mãe na Mangueira, né, que ela acompanhava lá, que ela ia buscar o leite, o pessoal tirava. Então, minha mãe, na verdade, ela trabalhava para um pessoal que era o dono do sítio. Ela cuidava da casa para eles, fazia tudo na casa, né? Cozinhava, etc. e tal. E eu era o filho da empregada, eu ficava lá com a minha mãe e tal. E aí, às vezes, eu acompanhava minha mãe na Mangueira. Fui trabalhar no Banco do Brasil, fiquei até os 17 anos. E depois eu entrei numa faculdade que tem tudo a ver comigo também. Pra vocês verem como são as coisas. Entrei numa faculdade de Educação Física. Tudo a ver, tudo a ver, tudo a ver, né? O cara fala, você, professor, nossa, o corpo bombado, né? Virou uma bomba. Então, aí eu fui trabalhar, mexia, dava aula de futebol, aquelas coisas todas, né? E nessa história toda, ainda na faculdade, surgiu a primeira oportunidade de trabalhar com rádio. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque por mais que a vida tenha me direcionado para alguns caminhos, eu acabei indo para o rádio. Mesmo quando eu estava no Banco do Brasil, eu era aficionado, eu era apaixonado por rádio. Quando eu estava na Faculdade de Educação Física, por exemplo, e por que você foi para a Faculdade de Educação Física? Eu queria fazer jornalismo, mas na época, na minha cidade, lá no interior, não tinha faculdade de jornalismo e nem perto, né? Então, eu fui fazer Faculdade de Educação Física porque, chegando lá, tinha Direito, Administração, não sei o quê, Educação Física. E aí, o que aconteceu? Eu queria fazer Educação Física porque eu era apaixonado pelas transmissões esportivas. Eu ficava ligado no rádio. E aí, eu queria saber as regras, porque eu via que o pessoal ficava falando, não, olha, o cara pegou a bola e... Olha, porque esse cara... o cara pegou a bola, ele montou no 3-4-3. Eu falei, puxa, mas que língua que esses caras estão falando? Eu quero entender o que esses caras estão falando. E aí eu entrei na Faculdade de Educação Física. Aprendi tudo quanto foi esporte. Na Faculdade de Educação Física, um dia voltando, de noite, era umas 11 e pouco da noite, eu estou passando assim num ponto de ônibus... Parei assim no ponto de ônibus, olhei assim, falei, tem um cara ali. Falei, você não é o cara que transmite futebol na rádio? Ah, sou eu mesmo. Ah, que legal, poxa, prazer, gosto muito da transmissão. Ah, bacana e tal, né? Legal, pô, apareça lá na rádio qualquer hora lá e tal. Falei, ah, legal, pô, bacana, eu tô desempregado mesmo, sei o que fazer da vida mesmo. Aí ele falou, vai lá na rádio, porque rádio tem essas coisas, tá? Você não tem o que fazer, vai na rádio. Então, eu falei, não, vou lá sim. E, curiosamente, naquele mês, para variar, a minha mãe não tinha condições de pagar a faculdade. E aí eu fui conversar na diretoria para cancelar a minha faculdade. Cheguei lá e falei, olha, eu já estou devendo 4 meses aqui, estou cansado de fazer prova na tesouraria, eu vou ter que cancelar. Aí o diretor olhou assim e falou, mas o que você faz da vida? Eu falei, eu queria fazer alguma coisa, né? Aí ele falou assim, o que você gosta? Ele falou, aí eu falei, olha, eu gosto disso, gosto daquilo outro. Aí eu falei assim, eu gosto de rádio, eu escuto rádio. Você tá brincando? Eu falei, é. Aí ele falou assim, pô, apareça lá na rádio então. Eu falei, por quê? Eu falei, eu sou o diretor da rádio. Poxa vida. Eu falei, nossa, você tá brincando? Não, apareça lá na rádio, lá, a gente vira e mexe, a gente tá precisando de alguém lá. Eu falei, que bom. E aí eu fui na rádio realmente, cheguei lá naquele dia, eles iam fazer um jogo no domingo e estava faltando o repórter esportivo. O repórter esportivo. E aí quando eu estava... cheguei assim, que legal, esse aqui é o fulano. Aí o locutor da rádio está andando comigo no corredor da rádio. Você poderia fazer reportagem, você tem um jeito de repórter. Eu falei, não, você tem um jeito de repórter. Você poderia fazer reportagem na rádio pra gente. De esporte. Eu falei, poxa, que legal, mas você sabe? Eu falei, nossa, eu escuto. E era verdade, eu escutava tudo. Eu falei, não, vamos lá. Aí ele pegou, então vou te apresentar e tal. Aí ele encontrou o diretor. Aí o diretor chegou e falou, olha, esse é o cara que eu estava falando para você. E ele comigo, normal, mas esse é o cara que eu estava falando para você. Então foi uma coisa uma coincidência bem engraçada, né? Os dois assim, um apresentando para o outro, sendo que ambos já me conheciam. E aí eu morava no interior, o jogo era aqui em Caieiras. E foi uma aventura surreal, meus amigos. Porque eu saí do interior e naquele dia a rádio ia mandar a equipe de televisão junto. Então tinha o motorista, tinha o comentarista, tinha o narrador, tinha o câmera
e tinha uma outra pessoa Onde que ia pôr o repórter? Não ia pôr o repórter. Ó, seguinte, tá aqui a passagem de ônibus, corre na rodoviária que vai sair o ônibus. Tá bom, subi, corri, peguei a rodoviária. Quando eu estou no meio do ônibus, no meio da estrada, no ônibus, eu pensei, peraí, mas como que eu chego em Caieiras? Eu vou descer em São Paulo. Aí cheguei em São Paulo, como todo ET, como é que eu faço para pegar o trem e tal? Então eu fui parar em Caieiras. Chegando em Caieiras, eu não sabia ligar o microfone. O cara chegou assim e falou, vamos lá, repórter Ricardo Leite, boa tarde. Vamos lá, boa tarde. Não saía nada. Foi a primeira experiência, e ali eu tive vontade de abandonar. Eu falei, puxa, realmente, eu sou um jeca, eu não nasci para isso. Então eu estava ali no campo, assim, estava assim. Então o cara me chamava, e a bola foi para fora! Não saía nada. Mas fiz algumas participações, etc. e tal. Por algum mistério eles gostaram, porque eles acharam engraçado. Falaram, pô, legal, eu chamo você não fala. Entendeu? Sensacional. Meus amigos, eu estou contando isso para vocês para mostrar que o rádio faz parte da nossa vida, seja ele FM, seja ele AM, e agora a rádio web. E principalmente a rádio que é a rádio web, pela internet. E hoje nós temos um negócio muito interessante que e todas as rádios estão fazendo isso, que é colocar a câmera no estúdio. Então, as pessoas elas estão nos ouvindo, acompanhando, estão nos assistindo. Nós estamos vivendo hoje um momento muito interessante. Nós tivemos até agora há pouco um bate-papo aqui sobre internet, sobre uma série de ações muito interessantes. A gente fala sobre o rádio AM como se fosse um mundo à parte. O que nós estamos percebendo hoje é que está virando tudo uma coisa só. E é isso que é importante passar. Quando me convidaram, eu pensei assim, puxa, o que eu vou falar para as pessoas? Eu vou falar o quê? Não sou famoso, não sou importante, né? O que eu vou falar para as pessoas? E aí eu estava exatamente observando isso. O quanto nós estamos vivendo uma transição da comunicação, e as pessoas, elas precisam se adaptar a isso. Seja o apresentador, seja a equipe, seja inclusive o ouvinte. Não existe mais a diferença entre o AM, o FM, a web. Vai chegar um momento que vai ser tudo uma coisa só. Há uns 10 anos atrás, participando de uma conversa como essa, mas em outro local na Avenida Paulista, me perguntaram a mesma coisa. Ricardo, para onde você acha que está indo a comunicação? Qual o futuro do rádio AM? Eu falei, gente, é o futuro do rádio, é uma coisa só. Nós vamos virar rádio. Não vai ter mais AM, FM e web. Vai ser tudo uma coisa só. Hoje existe uma coisa que as pessoas, às vezes, elas têm assim, locutor de AM, o cara que só fala para as pessoas com mais de não sei de que idade, etc. e tal, só toca aquelas músicas antigas. Não existe mais isso. Essa é uma visão que nossa geração tem. Nós crescemos acreditando nisso. Só tem que tocar aquele tipo de música, falar para aquele tipo de público, etc. e tal. Como a gente cresceu também achando que o cara do FM ele vai falar só para um tipo de público. Olá, você está aqui na Metropolitana 98.5 e agora vai chegando, entra a música. Não. Está tudo hoje convergindo, está tudo hoje correndo para se tornar rádio. O AM, ele sempre chegou e sempre foi, até hoje, visto como o companheiro das pessoas. Então você liga o FM para escutar música, por exemplo, etc. e tal. O AM, você liga geralmente para escutar as pessoas estranhas, como eu, falando. Né? Assim, o que esse cara vai comentar hoje e tal, né? Então, algumas pessoas que gostam de jornalismo, elas ligam o rádio para escutar, ligavam na época na CBN para escutar o Heródoto Barbeiro, ou na Bandeirantes o Zé Paulo de Andrade, e por aí vai. Né? No caso, Rádio Globo, Rádio Capital, que são segmentos populares, o Eli Correia, o Paulo Lopes, o Paulo Barbosa, e aí vem mais uns 15, 20 mil caras, aí lá embaixo eu. Então o que acontece? A gente percebe exatamente isso, algumas segmentações entre as pessoas, algumas imagens que a nossa geração acompanhou, né? Cresceu dessa maneira. Observando assim, olha, pessoa de mais idade vai escutar o AM,
Pessoa, mas não, o FM é só de jovem. Não, isso era até agora. A internet e as webs, elas vieram exatamente para mudar esse cenário, para acabar com esta divisão. Nós estamos partindo exatamente para uma unidade, mas atenção, ela não é uma unidade unânime. Então não confunda unidade com unanimidade. O rádio, ele vai ser apenas rádio como unidade, mas ele não vai ser unanimidade. Não vai ser aquela coisa de você escutar um e achar que todo mundo é igual. Não. Vai exatamente existir esse segmento. Nós temos a rádio para isso, e isso é democrático. Isso é o avanço da democracia. Você quer escutar tal coisa, você vai ter todas as possibilidades. Você quer escutar um estilo de música, você não vai ter que ficar mais escutando o chato do locutor falando até tocar sua música. Lá, minha música, grava! Não vai ter mais isso. Hoje você baixa a música, não precisa mais ficar esperando lá o cara ficar falando lá até. Então tudo isso é uma mudança que está acontecendo. E vai acontecer mais breve do que a gente imagina. No caso do AM, o rádio AM, ele foi o grande precursor da comunicação no país. Desde a época em que o padre Landel de Moura, que nós sempre falamos de rádio, a gente lembra de Marconi, né? Marconi inventou o rádio. Marconi foi o mais famoso. Na verdade, quem fez a primeira transmissão de rádio foi um padre brasileiro. Um padre aqui no Brasil, o padre Landel de Moura, na zona norte de São Paulo. Ele fez a primeira transmissão, ele conseguiu emitir a voz dele. Só que o Marconi, mais famoso, captou ou capitalizou a ideia para ele. Ele trouxe a ideia para ele, que era uma ideia que já existia através de um padre na zona norte do longínquo país chamado Brasil. Então o que acontece? Desde aqueles momentos, o rádio AM ele se destacou por essa proximidade com as pessoas, essa conversa com as pessoas, sabe? Então a gente poderia aqui citar grandes programas importantes voltados exatamente para essa comunicação. A gente vai pegar programas da Rádio Bandeirantes, a gente vai pegar... E eu estou me restringindo a São Paulo, lógico que você falar no Rio de Janeiro, você tem que falar de Rádio Globo, Rádio Tupi, e etc. e tal. Eu estou falando em São Paulo, né? Então, Jovem Pan, Bandeirantes, Rádio Globo, antiga Rádio Nacional, vieram acontecendo as transformações. E dentro destas transformações, meus amigos, nós tivemos esta característica da aproximação entre as pessoas. A conversa direta com o ouvinte, uma certa fidelidade. Aonde o apresentador está, fulano está, aonde o Eli Corrêa está, eu estou lá. Eu gosto do Eli Corrêa, estou ouvindo lá. Eu gosto do Paulo Lopes, estou lá. Eu gosto do Paulo Barbosa, o Paulo Barbosa agora está na rádio tal, ele está lá. Então houve essa proximidade. É um estilo de comportamento por parte das pessoas de apostar naquela pessoa. Ele gosta e ele confia naquela pessoa. A pessoa fala assim, eu gostava do Zebétio, né? O famoso Zebétio. Então as pessoas acompanhavam o Zebétio. Oswaldo Betio, que era o irmão, o Zebétio e tal. Então o que acontece? A pessoa vai mudando e tal. O cara está na Record, vou para a Record. O cara está na Capital, vou na Capital. O cara foi para a Globo, eu estou na Globo. Então, hoje ainda isso acontece, mas com mais raridade. E é isso que eu vim aqui para contar para vocês, vim aqui conversar com vocês, que está cada vez mais raro você encontrar esse tipo de fenômeno. Está cada vez mais difícil. E o rádio, ele paga esse preço dessa fidelidade. Está cada vez mais difícil você encontrar as pessoas que conseguem captar a atenção de vocês por mais do que alguns instantes. Porque hoje existe, nesta questão democrática, existe cada vez mais facilidade de você escolher o que você quer ouvir. Então você acaba, digamos assim, não nós aqui, porque nós já temos aqui uma faixa etária, né? Nós estamos aqui já adultos, eu estou falando de crianças de 12, 13, adolescentes de 14 anos. Hoje eles não têm os mesmos hábitos que nós tínhamos. Sabe? Vai para a escola, depois chega em casa, vai almoçar com a mamãe ouvindo rádio. Não existe mais isso. O cara almoça com o bendito no celular na mão.
né? Então ele está em outro planeta. Então nisso, o que acontece? Está cada vez mais rara a questão da pessoa acompanhar a programação de rádio. Olha, eu gosto do fulano, eu gosto do Beltrano. Esse tipo de afinidade ele está se esvaindo, está se exaurindo. Então está difícil achar talentos. Então quem quer trabalhar com rádio, quem gosta com rádio, de trabalhar com rádio, é uma coisa que você... Se alguém perguntar assim para mim, poxa, para quem está começando ou quer trabalhar em rádio, qual seria a dica que você daria? Seja você. É lógico, eu, por exemplo, eu comecei minha vida ouvindo rádio e eu adorava o Osmar Santos. Osmar Santos e o Eli Correia. Até mês passado eu estava com o Eli Correia e eu falei para ele assim, eu falei, você não fique bravo, mas eu era garotinho, eu gostava de você entendeu? Ele não fala assim e tal. Mas assim, então eu cresci ouvindo esses caras. Então, em determinado momento, eu achava que se eu imitasse o Osmar Santos, eu seria um novo Osmar Santos. E quando por isso que eu contei aquela história do começo, eu fui trabalhar em rádio, quando eu falava, poxa, eu não estou conseguindo fazer, então eu vou fazer igual o Osmar Santos. Aí eu começava. Um belo dia nós fomos transmitir uma partida lá, você vai narrar o jogo, tá bom? Então eu comecei lá. Lá vem a bola, subiu o Belão, caiu no centro do gramado, lá vem fulano, tocou a bola, atravessa ali, que nível do gramado, vem chegando aqui na ponta direita, cruzou na área, subiu a zaga, tirou o garotinho de lá, tira o garotinho, a bola sobra no rebote, matou no peito, botou no terreno, ripa na chulipa, pimba na gorduchinha, tirou de lá, pra fora do gol. Sensacional. E aí, eu achava que se eu fizesse isso, eu seria o novo Osmar Santos. Eu estava errado. Eu tinha que ter o Osmar Santos como inspiração. É fogo no boné do guarda, pimba na gorduchinha. Eu tinha que ter o Osmar Santos como inspiração, mas eu não poderia e não chegaria a lugar nenhum sendo o Osmar Santos. Como hoje, há um ano atrás, fui falar num curso de rádio, perguntaram, não, porque eu gosto do Zé Silvério, tem gente que até imposta a voz, né? Lá vem o peixe. Falei, seja você. O Zé Silvério é uma inspiração. Fiore Gilhote, balão subiu, balão desceu, torcida brasileira. Seja uma inspiração. Tenha como inspiração o Fiore Gilhote, mas não queira fazer exatamente igual. Porque você vai deixar de ser você. Em determinado momento vai ser engraçado. Poxa, olha só, o cara... Mas você não vai passar dali. É preciso... As pessoas hoje elas não estão querendo que você copie alguém. Elas estão querendo saber o que você tem para falar para elas. Elas querem saber o que esse cara veio aqui. Como hoje. Vocês não saíram de casa para vir aqui. Vou lá ficar 1 hora na cadeira, o bumbum... vai ficar quadrado, a perna vai começar a adormecer para ficar ouvindo o cara falar nada. Não, vocês vieram porque vocês gostariam exatamente de... O que esse cara veio passar para mim? O rádio AM, ele se especializou nisso, nessa comunicação próxima das pessoas, de tentar falar com as pessoas. Por isso que quando você liga o rádio, você sabe muitas vezes quem é que está falando. Tem estilos de rádio, e aí cada um gosta do seu estilo, que você escuta o dia todo, você não sabe não faz a menor ideia de quem que estava falando. O cara entrou, falou alguma coisa, aí você escutou à tarde, parece que é o mesmo cara, e no final da tarde parece que é o mesmo cara, e você fica naquela, puxa, mas quem é esse cara que está falando? Pô, gostei do que ele está falando, ou não gostei do que ele está falando, mas você não faz a menor ideia de quem foi que falou. No rádio AM, até então, você tinha essa característica. Você ligava, isso aí é o fulano de tal. Olha, esse aí é o Beltrano. Eu não gosto dele, mas é o Beltrano, eu sei o que é o Beltrano. Esse aqui é o fulano, eu gosto dele. Então você sabia. Então o rádio AM, ele se caracterizou exatamente por isso. Com o passar do tempo, ele se caracterizou exatamente por você saber quem você estava ouvindo. E aí, ou você gosta do que esse cara está falando, ou você não gosta do que esse cara está falando. Esse é o rádio AM, que chegou agora num precipício, que é exatamente o final dos tempos. Chegamos ao Armagedon. E é assim, eu brinco nas rádios, um tempo atrás a gente estava numa reunião na Rádio Capital, estava na época Paulo Barbosa, Paulo Lopes, o Eli e tal, estava a Cíntia,
Estava a equipe. E começou a haver uma conversa. Olha, o que vocês acham? E cada um foi falando, etc. e tal. E aí, isso faz 1 ano e meio. Perguntaram para mim, Ricardo, o que você acha? Eu falei assim, eu acho o que eu achava há uns anos atrás. Nós viramos as ondas curtas dos anos 2017. Dos anos 2000. Em 2017 nós somos as ondas curtas dos anos 90. Por quê? Porque o fulano que vai lá nas Casas Bahia e ainda vai lá no fundo. Vocês já tentaram comprar um rádio? Alguém aqui já tentou comprar um rádio? Quando foi a última vez que vocês compraram um rádio? Quer ver? Ó, levanta a mão. Ano passado. Mas eu quero só o aparelho de rádio. Só o aparelho. Faz. O que vai acontecer? Se bobear, teve gente que nunca comprou rádio. Ou não se lembra quando foi a última vez que comprou um aparelho de rádio. E aí eu vou abrir para você poder falar, mas assim, esse é o grande detalhe. Quem aqui pode ter a experiência de ir comprar um rádio, você vai encontrar lá nas Casas Bahia, por exemplo. Você vai chegar lá, eu quero comprar um rádio. Aí o cara vai te mostrar um aparelho enorme. Olha, eu tenho isso aqui. Não, eu quero um rádio. Não, mas eu tenho aqui que ele faz isso, ele solta uns raios laser e não sei o quê. Não, eu quero um aparelho de rádio. Não, compra esse celular aqui que já vem rádio. Não quero. Tem esse aqui para o carro. Não, eu quero aparelho de rádio. Eu já entrei em loja para comprar rádio e saí assim, falei, eu sou realmente um dinossauro, cara, porque eu faço uma coisa que não tem mais na loja, você entendeu? Então o que acontece? Eu fui lá, e aí o cara, eu falei, não. Aí chamou uma outra pessoa, veio uma moça lá. Olha, ele está querendo um rádio. Eu já comecei a me sentir assim, o Mr. Bean. Eu falei, puxa vida, rapaz. Eu falei, será que eu estou pedindo uma coisa muito maluca para eles? Aí ela veio, ele quer um rádio. Ela olhou assim, o senhor quer um rádio? Rádio. Sabe, você liga? Aí ela falou assim, rádio? Rádio. Olha, você está vendo aquele corredor lá no fundo? Tô. Está vendo aquela prateleira? Tô. Então você passa por ela. Vai mais um pouquinho, vira à esquerda, tem um balcão lá. Eu falei, e aí? Não, tem um balcão que a gente vende uns negócios lá, veja na última prateleira. Eu fui. Atravessei aquela loja enorme. Você passa geladeira, passa forno micro-ondas. Mais para frente. Passei colchão. Mais para frente. Cheguei lá no balcão. Um balcão menor que isso aqui. Cheguei lá. A moça está atendendo alguém. E aí? Pois não. Eu queria um rádio. O que o senhor quer? Rádio. Ela está vendendo o rádio e ela não sabia. Um rádio. Não, mas setor de rádio é para lá. Não, eles mandaram aqui, eu quero só o rádio. O rádio, nós temos esses últimos aí. Olhei assim, onde? Aqui atrás. Aqueles 3 ali, exatamente. Aí peguei e falei, deixa eu ver. Essa foi minha última experiência de comprar um rádio. É isso que eu estou colocando para vocês. Pô, cara, não me faça essa pergunta. Eu tinha cabelo. Então, o que acontece? É isso que eu quero colocar para vocês. Aí alguém vai dizer assim, então o rádio está no precipício mesmo. Tá. Só que aquela história da Fênix, né? Renasce das cinzas. É esse o momento do rádio, o momento de renascer. É exatamente por ter passado por esse processo de perder todas as penas e chegar na beira do precipício, é que ele vai ressurgir. Nós estamos passando por um processo de ressurgimento da comunicação via rádio, exatamente por causa de vocês, por causa dos ouvintes, das pessoas que gostam de rádio, por causa da internet. A internet, num primeiro momento, quando ela começou a despontar, algumas emissoras de rádio, erroneamente, trataram como se ela fosse uma adversária. Jornal, televisão, rádio, agora tem internet. Jornal, televisão, rádio, e agora tem internet. A televisão descobriu que a internet era uma aliada. A televisão começou a montar os seus portais, colocar imagem também na internet. Os jornais passaram a fazer isso. E o rádio? O rádio dormiu. O rádio continuou achando que a internet era... poxa, imagina. A dona Maria que veio nos visitar, né, dona Maria? Obrigado pela visita. A dona Maria veio... Eu ouvi isso de muito diretor de rádio. Imagina que a dona Maria vai ter internet para ver rádio. Não, mas... E, gente, isso não faz muito tempo, há menos de 10 anos. Imagina que a dona Maria vai ter internet para ver rádio. Dona Maria,
Imagina que a Dona Maria vai entrar, para que Facebook? A rádio vai ter Facebook, a Dona Maria vai acessar o Facebook. Hoje a Dona Maria não sai do Facebook. Aí o que acontece? Hoje o neto tem que ir lá, vó, eu estou na hora do almoço. Então o que acontece? Havia uma certa barreira. Só que isso, graças a Deus, está mudando. Eles acordaram. As pessoas que podem fazer alguma coisa, acordaram. Por causa de vocês, por causa dos ouvintes e das pessoas que gostam de rádio, das pessoas que estudam o rádio, das pessoas que se envolvem com o rádio, das pessoas que observam o rádio. A democracia da internet, ela proporcionou também que fossem feitos comentários que chegaram, em determinado momento, aos ouvidos mais peludos e mais antigos, disseram o seguinte, olha, puxa, a gente precisa fazer alguma coisa. Vamos para a internet. E eles começaram a ir também para a internet. Então, a internet, ela não é simplesmente assim, uma concorrente. Televisão, jornal, rádio, internet. Não. Eles passaram a usar a internet. Então, esse precipício que o rádio AM chegou num determinado momento, onde estão cada vez mais raros os talentos e as vozes que vocês identificam sem precisar ouvir a vinheta da rádio, vai ser construída essa ponte. A internet é essa ponte. Por isso que eu comecei falando que o rádio, ele é, na verdade, ele vai ser apenas rádio. Não vai ter AM, FM e web rádio. Vai ser apenas rádio, graças à internet. Todos vão ter acesso. Todos vão ter acesso. Eu estava na Rádio América, fiquei 7 anos na Rádio Globo, depois a antiga Rádio Tupi, aí eu fui para a Rádio Capital, agora voltei para Super Rádio, que é a Tupi, que mudou de nome, Super Rádio. Eu tenho um programa das 4 às 6 da tarde na Rádio da Cidade, que é a antiga Rádio Guatemi, e agora ela foi batizada como Rádio da Cidade, das 4 às 6 da tarde. E das 6 às 7 da noite na Super Rádio. E aí, há coisa de 20 dias atrás, o dono da Rádio ABC, ele falou assim, Ricardo, você mora aqui perto, puxa vida, será que agora não dá para você vir também fazer uma hora aqui? Aí eu falei, vamos lá, agora tá sendo possível, né? Vamos lá, etc. e tal. E aí eu fui fazer também um programa na Rádio ABC, de onde eu saí para vir para cá. Eu faço lá de manhãzinho. Então o que acontece? Todas essas rádios hoje, todas elas têm site, todas elas têm aplicativo. O que isso significa? Esse passo que está sendo dado para não morrer o rádio AM. Se o rádio AM dependesse apenas da frequência AM, não é todo mundo que ia sair de casa para ir lá no fundo da loja. Onde que está lá, depois dos micro-ondas? Não é todo mundo mais que estava saindo. O rádio AM iria acabar. Como a frequência, aos poucos, ela vai mudar em virtude dessa transição que está ocorrendo para o FM e vai tornar tudo uma banda só, mas principalmente por causa do advento da internet, da questão da internet, o aliado à internet. Então, meus amigos, eu vim aqui para tentar passar um pouquinho para vocês desse meu gueré-gueré danado, dizer o seguinte, que eu estou muito feliz porque eu estou vendo uma luz no fim do túnel. Coisa que algum tempo atrás a gente observava assim e falava, tá difícil, nós somos uns dinossauros em extinção, nós vamos acabar. Prepara o currículo, começa a buscar alguma outra coisa aí, porque nós somos dinossauros, sabe? Você pega o maior nome do rádio hoje em São Paulo, conhecido, o Eli Corrêa. Ele conta para mim, ele fala assim, Ricardo, eu fico tão assim, eu acho tão engraçado. Por quê? Não, fui almoçar, fui jantar com um casal de amigos e tal. E o cara, aí chegou um amigo dele, falou, esse aqui é o Eli Corrêa. Oh, legal. Ô, Eli, você está em rádio ainda? Ele falou, pô, o programa dele é líder de audiência no segmento dele. Ele falou, não, tô. Ah, é? Você está em rádio? Pô, mas ainda tem. Você entendeu? Quer dizer, entendeu? Você quer uma coisa mais louca? Quando estava na Rádio América, fazia o programa O Eli Corrêa, depois, na sequência, começamos um programa novo. Um padre jovem na época, ano de 99, já era muito famoso, mas não tinha experiência em rádio. Padre Marcelo Rossi. Aí chamaram numa sala, falaram assim, Ricardo, aqui. Ó, vamos bola um programa para o Padre Marcelo. Ele tem um programa, ele tem 15 minutos de programa, a gente precisa colocar ele 1 hora. E aí o diretor da rádio
pegou e montou tudo isso, me chamou na sala. Aí vem o padre Marcelo, sentamos nós três, o diretor, o padre Marcelo e eu, ficamos sentados na salinha assim. E ele tentando convencer o padre Marcelo a fazer 1 hora de programa. E o padre não queria, ele falou, não, eu não sou comunicador, eu não sei, como é que eu vou falar 1 hora? Eu falo 15, 30 minutos é uma coisa, mas como é que eu vou fazer um programa de 1 hora? Não, o Ricardo vai fazer com o senhor. Aí o padre, você vai me ajudar? Não, vou, padre, vou ajudar. Começamos a bolar o programa. E foi ali que nasceu esse programa, foi ali sentado na sala que nasceu o programa do padre Marcelo, que ganhou espaço na Rádio América de tal maneira que começou a bater a líder de audiência da época, entre 99 e 2000, que era a Rádio Globo. E começou a bater. Aí daqui a pouco, o Eli Corrêa, que vinha antes dele, começou a bater a Rádio Globo também. Até que, em 2001, nós batemos a Rádio Globo, na média geral. E aquilo foi um estardalhaço, que vocês não ficaram sabendo. Mas assim, para nós no segmento, foi um estardalhaço. Para nós foi uma vitória, né? Você pegava a Rádio América, uma rádio assim, grande, famosa, mas em estrutura, né, éramos nós ali, né? E você pegava a Rádio Globo. Então, nós conseguimos bater, vinha o Ibope e tal. O que aconteceu? Em novembro e dezembro de 2001, nós batemos a Rádio Globo. Quando o padre Marcelo foi para a Rádio Globo, em janeiro de 2002, ele chegou lá, e eu levei um susto na época, porque eu me despedi dele, padre, poxa, grande oportunidade que o senhor me deu e tal, tenho um carinho muito grande pelo senhor, tal. Não, você é um irmão para mim e tal. Beleza. Aí, foi para a Rádio Globo, um belo dia, passa uns 10 dias, toca o telefone, era a mãe do padre. Olha, meu filho estava conversando, se por um acaso ele te chamar, você vai com ele para a Rádio Globo? Eu falei, olha, puxa vida. Aí veio aquele filme, né? Eu garotinho lá no sítio, eu ouvia a Rádio Globo, o meu sonho era trabalhar na Rádio Globo. Eu falei, eu vou, mas eu tenho a lealdade aos meus amigos aqui da rádio. Não, mas se conversar. Tá bom. Primeira coisa que eu fiz, fui correndo no diretor da rádio, que tinha me contratado na Rádio América. Falei, olha, eu recebi um telefonema, talvez eu estou totalmente desconcertado, eu estou feliz aqui, mas eles vão me convidar lá. E aí o que você acha? Você tem que ir correndo! O que você está esperando? Você tem que ir correndo, é a chance sua. Eu falei, não, mas aí... Para de ser tonto, você vai! Bom, sou o diretor da rádio, então eu vou, né? Falei, vou ficar esperando. E aí houve uma ligação, fui lá, conversei e fui com o padre. Eu fiquei 7 anos na Rádio Globo. E aí, nessa história toda, o programa dele decolou, nós fazíamos o programa para o Rio de Janeiro, fazia para São Paulo, Globo Rio, mais 25 emissoras da Rádio Globo e mais 140 emissoras em todo o Brasil que retransmitiam o programa às 9 horas da manhã. E foram experiências maravilhosas. O que eu estou colocando para você é essa experiência, a força do rádio AM, naquele momento. E mesmo com o Ibope mostrando que a gente tinha 1.200.000 ouvintes naquele momento, em São Paulo, das 9 às 10 da manhã, e a gente tinha mais 1.100.000 ouvintes no Rio de Janeiro, das 9 às 10 da manhã. E a gente tinha mais 500.000 ouvintes em Belo Horizonte, na Globo Belo Horizonte. E aí você tinha mais 140 emissoras, todas capitais. Você chegava a um número médio de aproximadamente 3 milhões de pessoas, 3 milhões e meio de pessoas. Isso que o Ibope aferia. Poderia ser maior, poderia ser um pouquinho menor, mas o número que o Ibope dava era isso, de 3 milhões e meio de pessoas. Então, quando o padre dava bom dia, e a gente até brincava, eu respondia, bom dia, padre. 3 milhões e meio de pessoas estavam ouvindo. É um público absurdo. Apesar disso, e é uma coisa engraçada para contar para vocês, eu saía na rua e encontrava as pessoas. Então você ia lá em algum lugar assim, que nem aqui. Chegava aqui com os amigos, conversava, bater um papo e tal. Olha, esse aqui é o fulano de tal da rádio. Ah, que rádio você está? Ah, Rádio Globo. A Globo tem rádio? Tem uma rádio. Ah, é? E aonde que eu pego? 1.100. 1.100, mas é perto da Transamérica, da Jovem... Não, é AM. Mas ainda tem AM? Tem. Isso em 2003, 2004. Nós estamos em 2017, gente. Então, o que acontece? Tem sim. E aí, nessa história toda, eu me deparei com isso. Eu falei, pô, que barato.
o que é o rádio. Você fala para milhões de pessoas, mas tem um mundaréu que não faz a menor ideia que você existe. O rádio AM hoje é assim. Você fala assim, ó, vem aqui o Ricardo Leite da Super Rádio. Quem? O famoso quem? Para os meus ouvintes, nossa, que legal, você vai lá, que bacana. Mas tem um monte de gente aqui que fala, puta, eu nunca ouvi falar desse cara, bicho. O rádio, ele proporciona isso. É diferente da televisão exatamente por isso. Você entendeu? A televisão, você tem uma determinada projeção que o fulano faz um programa uma semana, na semana seguinte ele não pode ir no mercado, coitado. O cara vai no mercado, olha lá o fulano, olha lá o Beltrano. É assim. O rádio não. O rádio, às vezes, você atinge um público, você tem uma força de comunicação, de infiltração, de influência, mas tem um mundaréu de gente que não faz a menor ideia de que você existe. E a internet veio para mudar isso. A internet ela veio exatamente para fazer com que esse rádio AM, na beira do precipício, ele crie uma ponte e possamos todos a viver o rádio como rádio. Eu peço desculpas se eu falei bastante, porque eu cheguei aqui e eu tive uma semana, 2, 3 semanas terríveis. Mudança de emissora, aquela coisa toda. Minha mãe estava com câncer, morreu semana retrasada. Fui lá enterrar minha mãe. Aí voltei, descobri que eu estava com problema, vocês estão me vendo aqui. Eu já sou estranho, ainda falando. Estou com 7 pontos no lábio, que vou tirar amanhã. Descobri uma cirurgia, precisa tirar, para fazer uma biópsia para descobrir o que é, em virtude exatamente do histórico da minha mãe e do meu pai. Para ver, apareceu aqui. Eu dei uma mordida errada e criou uma bolha. Só que essa bolha não foi embora, ficou 3 meses. E aí eu fui fazer semana passada. Então você fica falando, parece que você está sem dentadura. Eu não uso dentadura, tá? Mas assim, vai que alguém fala, então ele está sem dentadura. Não, eu ainda gostaria, mas não estou com a dentadura. Então é só isso. É engraçado, né? É que você está rindo, é gostoso, tá aí. O duro está aqui, cara. Então eu peço desculpas porque eu não estou à altura de vocês. Eu vim aqui com o coração aberto, como eu faço rádio. A gente começa um programa de rádio AM, tem uma diferença. O rádio AM, você começa, quando entra a vinheta, você entra lá, bom dia! Eu ainda não sei o que eu vou falar. Eu deixo correr. Hoje aqui na porta, o que você vai falar? Não sei, eu vou contar um pouquinho do rádio AM, da minha experiência, e eu não estou à altura de vocês, eu peço desculpas. Eu só vim aqui falar um pouquinho do rádio e mostrar exatamente isso, que o rádio AM, ele ainda é totalmente o improviso. A grande conclusão disso tudo é, quando você ouvir um locutor genuíno do AM, você pode ter a certeza de uma coisa. Tudo que é falado é do coração. Não é nada preparado, ensaiado. Não, que eu vou falar isso aqui, vai entrar tal coisa. Não. É tudo ali no improviso. E Deus dá para a gente, e a gente tem que agradecer a Deus todos os dias, por essa possibilidade de que Ele vai soprando aqui. Olha, precisa falar isso para as pessoas. Então, o apresentador do AM, ele tem uma coisa muito interessante. Há programas, e aí não, é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus, ninguém está comparando nada, ou dizendo que esse é melhor, pelo amor de Deus, é assim. Você entra para apresentar um programa musical, por exemplo, uma rádio FM, por exemplo. Você chega lá, você tem uma programação. Então você entra sabendo que você vai chamar as músicas. No AM, você entra. Daqui a pouco, no meio do programa, você descobre que hoje é aniversário de fulano de tal. E aí você começa a falar da vida do cara. Olha, o fulano, não sei o quê. E toca uma música. E o Beltrano, em determinado momento, e toca outra música. Mudou totalmente o programa. Não existe um programa de AM que o cara tenha começado de um jeito, achando que ele ia terminar daquele jeito, e ele não terminou daquele jeito. Até hoje, eu tenho 25 anos de microfone profissional. 26. Tem mais tempo. Aquela história que eu contei para vocês, que eu fui fazer futebol, depois ficar fazendo futebol, já falava em rádio, mas eu não era registrado. Eu estou falando de registrado lá. Um dia eu até me chorei quando fui lá e botaram na carteira lá, locutor profissional, etc. Eu levei um susto quando eu cheguei com a carteira em casa. Então, nesse tempo todo, não teve um dia que eu cheguei assim e falei, não, hoje o programa vai ser assim, e depois vai ser assado. E se você conversar com todos os apresentadores de rádio AM, eles vão falar mais ou menos a mesma coisa. Você começa o programa achando uma coisa,
Você termina o programa e você fala assim, pô, não foi nada do que eu imaginei. Eu saí de casa pensando numa coisa e a coisa aconteceu totalmente diferente. Desculpa, gente, se eu falei demais. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, porque eu sei, eu estou vendo o relógio passar e está todo mundo com fome já. Nós começamos um pouquinho mais tarde, né, do previsto, e eu não quero abusar de vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição, etc. e tal. Mas era só isso que eu queria colocar, principalmente para vocês, sobre a questão do rádio AM. Eu não estou te ouvindo. Dá licença um minuto. Sim. Você estava dizendo que todos os comunicadores de AM começam de uma forma e vai mudando, isso é uma realidade. Isso. E o mais engraçado também é que todos os bons comunicadores de AM estão juntos numa única rádio, agora na Super Rádio, praticamente, né? Obrigado. Quase todos. Exato. A gente antes buscava um comunicador de uma emissora, outro na outra, agora estão todos numa só. Todos seguindo uma linhagem completamente diferente de que quando a gente ouvia outras emissoras. Isso realmente é uma mudança que eles vêm trazendo ao longo do tempo, não é não? Tem o lado bom e o lado ruim. Qual que você quer ouvir primeiro? Os dois. Os dois. Vamos começar pelo lado ruim, né? O lado ruim é o seguinte. Nós temos em São Paulo hoje uma média, gente. Você vai encontrar uma aqui ou ali, porque é o seguinte, às vezes o fulano vai lá e pega a antena da rádio e vira para o lado de cá. Ele encontra uma frequência, tem uma rádio lá em São Roque, que se aumentar a potência dela, entra em São Paulo. Então o que acontece? Mais uma média em São Paulo é mais ou menos assim. São 27 rádios de AM, uma média. Tá? Por isso que eu falei, às vezes foi o último Ibope que eu vi, tá? Porque de repente hoje tem puxaram uma antena a mais lá e tal. 27 rádios de AM que o Ibope confere em São Paulo. E nós temos aí aproximadamente 30 de FM. É mais ou menos isso. Então você imagina o seguinte, cada ouvinte que você conquista, cada pessoa que fala assim, pô, eu ouço você. Se você soubesse o quanto, desde um Jeca como eu, até um Eli Correia, um Paulo Barbosa, o quanto a gente valoriza isso, vocês não têm ideia. Eu não sei como é que é no FM, porque eu não tive essa experiência, mas no AM, assim, a gente valoriza, a gente abraça, conversa, vou tirar uma foto, puxa, logo, foto comigo. Por quê? A pessoa tem, só em São Paulo, 57 opções. E por algum mistério, aquela pessoa quis ouvir você. Naquele horário, ela quis ouvir você. Ela estava lá fazendo janta, estava lá fazendo almoço, estava costurando, estava cuidando das crianças, estava no banheiro, mas ela estava ouvindo você. Então ela tem 57 oportunidades e ela escolheu você. Aquela pessoa é muito importante. Não pode ser desvalorizado. Só que dessas 57, desculpa, você fez a pergunta, eu estou... Né? Essas 57 opções, o que significa? 27 do AM, infelizmente, e aí é uma questão de mercado, de comportamento, é uma questão social, não tem como você resolver, não adianta você botar a culpa nesse, naquele outro. As rádios, elas começaram, com o passar do tempo, um negócio que é pesado falar para vocês, mas vamos lá. Né? Quem está na chuva é para se molhar. Locutor de AM não pode ter medo de falar. As rádios, em determinado momento, elas começaram a se prostituir. Elas começaram a se vender. E nessa história delas se venderem, o talento foi sendo deixado de lado. Por isso que as pessoas, às vezes, vêm conversar comigo assim, olha, eu tenho vontade de trabalhar com rádio. Olha assim e fala, meu companheiro, prepara o escudo, a lança, porque vai ser dose. Então, o que acontece? É assim, isso nós estamos falando do maior mercado da América Latina, que é São Paulo. Não estamos falando lá da Jericoacoara, não, nós estamos falando de São Paulo. As rádios começaram por questões comerciais, por questões financeiras, administrativas, etc. e tal, a situação do país, elas começaram em determinado momento a se negociar. E nessa história toda, e aí não vem uma crítica a esse ou aquele, cada um tem a sua denominação, e pelo amor de Deus, mas nós começamos a ver o avanço sobre as rádios de pessoas que não eram do rádio. Nós começamos a ver, uma coisa é você convidar o padre para participar do teu programa, ou o padre para ter outra coisa é o padre ser o dono, outra coisa é o pastor ser o dono, outra coisa. Então, a comunicação, o profissional, ele foi sendo deixado de lado aos poucos.
Então, nós temos algumas denominações religiosas que você liga lá no 1230, tá o cara falando, 1200 não sei o que, o cara falando, você puxa para cá, o cara está falando também. Quer dizer, ele põe os 3 programas no mesmo horário. Sabe o que é isso? Desemprego. Falta de competitividade. E aí, aquilo que a gente estava falando agora, por isso que eu falei do precipício, foi empurrando a gente para o precipício. Não quero não, vai um pouquinho. Então, o que acontece? Nós fomos nos aproximando do precipício. Só que como o mercado estava bom naquele momento, a situação do país era uma, as coisas foram acontecendo. Tem. Na verdade, algumas pessoas, a história da cigarra e da formiga, né? Nós fomos a cigarra, infelizmente. Nós fizemos o papel de cigarra, nós fomos deixando. E aí o que acontece? Acabou o espaço em muitas rádios. Esse espaço ele foi sendo deteriorado. Ficou difícil de você revelar novos talentos. Ficou difícil de você dar espaço para novas pessoas. Surgirem novos nomes. A gente fala da década de 70, quem era? Fulano, Beltrano, Ciclano. Década de 80, Beltrano, Fulano, Ciclano. Década de 90, 2017, Beltrano, Fulano, Ciclano. Não surgiram novos talentos. Exatamente por causa disso. O espaço se restringiu. E aí vem, por outro lado, uma parte boa. Isso fez com que algumas emissoras acordassem e precisassem melhorar. E nessa história de melhorar, elas começaram a prestigiar o talento. E por isso que eu falei, tem um lado ruim e tem um lado bom. Então é o seguinte, quem tem alguma coisa para mostrar, permaneceu. Então da mesma maneira que não tivemos, infelizmente, novos talentos, por outro lado, nós tivemos a preservação dos talentos existentes. Quem é bom começou e foi dando um jeito de permanecer. Verdadeiros heróis, vocês não fazem ideia. Permanecer esse período todo. Porque está cada vez mais difícil. Nossa, dá a impressão que eu estou falando da tragédia. Mas enfim, mas assim, é por isso que eu falei, tem a parte boa e a parte boa. E a parte boa é essa, que as rádios elas começaram a perceber que elas não poderiam deixar morrer os talentos. No primeiro momento elas estavam achando assim, deixa, parece outro que faz a mesma coisa, etc. E agora chegou um determinado momento que elas perceberam, não, quanto mais eu tiver de gente boa comigo, melhor. Então, por isso que você começou a perceber uma certa migração para essa rádio, uma certa migração para aquela rádio. Começaram a se acumular apresentadores. Porque antigamente, você, eu, todo mundo... eu gosto do fulano, muda para a rádio tal. Às 2 horas é o Beltrano, muda para a rádio tal. Às 5 horas é o fulano, volta para a rádio. Hoje meio que você ou vai para cá ou vai para lá, não tem muita opção. Esse é o lado bom. E tem o lado ruim, que é exatamente você só tem 2 ou 3 opções hoje em virtude de AM. Bom dia, quer dizer, boa tarde. Aliás, eu até peço desculpas por ser boa tarde, tá? Meu nome é Sérgio, eu gostaria você... Sérgio? Isso. Sérgio. Você discorreu sobre a AM, no sentido dos programas, do programa, que você acharia que ia para uma corrente e seria totalmente diferente. Começa de um jeito e ele muda, é um negócio doido. Que tal? Gostaria de saber se é pelo perfil do programa na AM, então tem essa disponibilidade, ou seja, você não precisa seguir um espelho no programa, sim um tema, e desse tema vai embora, mais ou menos por aí? Exatamente isso. O espírito do AM é esse, a espontaneidade. Você entendeu? É espontâneo. Você entendeu? Você começa de uma determinada maneira e você... no meio do programa muda tudo. Eu fico imaginando, por exemplo, com todo respeito, e aqui nós não vamos entrar em política. Pelo amor de Deus, tem que respeitar a concepção de cada um. Ontem, 2 horas da tarde, quem estava no ar, no rádio AM? Eu vou te responder com um exemplo. 2 horas da tarde, saiu a condenação do juiz Sérgio Moro ao ex-presidente Lula. Eu fico imaginando quem estava no rádio AM ao vivo. Saiu! O cara estava lá. Não, hoje eu vou falar sobre plantar jabuticaba. Olha, plantar... Aí o cara chega e fala assim, saiu a condenação. Mudou tudo. E o cara do AM, ele tem que estar preparado, ele tem que saber quem é o Sérgio Moro, ele tem que saber o Lula, ele tem que saber, ter o mínimo para ele poder explicar exatamente para o ouvinte dele, olha, essa condenação, ela não é definitiva, pode recorrer, não vai preso, tem que esperar a segunda instância, Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, são 3 desembargadores, vão anunciar isso daqui 1 ano, mais ou menos, eles levam uma média de 1 ano, você tem que meio que ter isso para você prender o teu ouvinte, porque se você não prender e só der a notícia, o cara fala assim, nossa, que notícia interessante, vou botar lá no fulano para ver o que ele está falando, ele largou de você, você entendeu? Vou ver o que o fulano vai falar.
Exatamente, o cara, eu quero saber o que o fulano vai falar sobre isso. Então ele muda de você. Não, então você vai ter que dar a notícia e ter que segurar o teu ouvinte com aquela notícia, mostrar e levando o ouvinte para ele permanecer com você durante aquela notícia. Então, 2h ontem, saiu essa decisão. Eu imagino quem estava no ar, ao vivo, naquele momento. O programa mudou inteiro. O cara estava pensando em falar sobre jabuticaba, como é bonita a lua. Foi tudo para o espaço. Ele teve que falar sobre o assunto do momento, que era aquele. E, de alguma maneira, fazer omelete sem ovo. Né? Porque, vamos ser sinceros, meio que já esperava, mas a gente não sabia que seria ontem. Tá todo mundo ontem tranquilo, acabei de almoçar, vou lavar os pratos, e você não sabe o que aconteceu. Então, tanto é que quando começaram a espalhar pelas redes sociais, alguns acharam pegadinha, né? Não. Então, o que acontece? Vou ligar o rádio para ver se é verdade. Então, o que acontece? Ou fica lá, tá assistindo o vídeo show lá, daqui a pouco entra, o coração faz assim, o país acabou, né? Então, mudou tudo, é isso que eu quero dizer. É bem isso, muda. Boa tarde, meu nome é Alex. Ricardo, eu gostaria de saber de você o seguinte, no AM, existe alguma técnica, digamos assim, uma técnica de locução, um jeito, digamos assim, palavras, uma maneira diferente de fazer a comunicação? E outra pergunta que eu queria fazer para você mais do lado esportivo. Acompanho você no Twitter, vejo que você é São Paulino pra caramba, criticando muito a diretoria ultimamente. E como foi difícil? Como foi se tiver você? Piadinha, vai ter, viu, gente? A gente já faz piadinha com a gente mesmo, não precisa vocês ajudarem, tá? E como tem hora separar esse lado, né? O lado torcedor do lado jornalístico, já que você fez jornalismo esportivo também? É o seguinte, olha, vamos lá. A primeira pergunta, você me desculpe, a cabeça é grande, mas o cérebro é pequeno. Qual foi? O técnico de locução. É o seguinte, tem duas coisas. Você vai fazer um curso de rádio e eles vão te ensinar. Olha, você vai falar aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós estamos aqui, ele está sofrendo comigo aqui, por exemplo. Por quê? Porque eu estou falando aqui. O certo seria eu falar aqui com você. Só que eu gosto de falar aqui. Preciso ter mais à vontade, ficar mais suave, porque eu estou falando bastante. Se eu ficar aqui toda hora na sua orelha, vocês não aguentam 15 minutos. Então eu estou falando mais longe. Então aí você vai falar assim, quem que ensinou isso para você? Aprendi sozinho. Entendeu? Você vai observando as pessoas. Então você vai num curso de rádio, eles vão te dar algumas dicas. A famosa história do um prato de tigre, eu não consigo, um prato de trigo para um tigre. Só até aí, tá bom, gente? Pronto. Então, o que acontece? Eles vão ensinar você a fazer aquecimento vocal, né? Quando a gente está indo de manhãzinho, para não ficar com aquela voz de sono, olá, bom dia. Então você já vai, clá, trá, plá, cré, telepré, cli, tri, plui, e aí você vai fazendo aquilo lá. Quem olha, fala, o cara no carro, o que ele doido lá? Clá, trá, plá. Então às vezes você vai fazer. Então eles ensinam para você algumas técnicas. Mas o mais importante do que as técnicas de locução, etc. e tal, é exatamente você se sentir bem falando. Por exemplo, tem uma diferença crucial. Se você for acompanhar um programa de FM, a primeira coisa que ele vai fazer quando ele entrar no estúdio é isto aqui. O fone. O fone. Você entra, o cara está lá com o fone. Por quê? Porque ele gosta do som da música, ele tem que ver a trilha, ele próprio opera. Aí você vai no estúdio do AM. Aí você vai encontrar os dinossauros lá. Então você chega lá, já começa que a gente não curte o fone. Você gosta disso. É o som. Som. Entendeu? Então a gente gosta do som. Então o locutor, o apresentador, o comunicador do AM, ele é um autodidata. Ele vai aprendendo algumas coisas sozinho. Você tem que gostar do som. Você tem que gostar daquilo, sabe? Então, não existe necessariamente assim, olha, 2 mais 2 são 4. Por isso que eu falei das técnicas que você vai aprender no curso de rádio. São as coisas básicas. Vão ensinar você a fazer aquecimento do vocal, vão ensinar você isso, aquilo. Isso é o básico. Legal, isso é importante, são técnicas. Mas é aquela história do futebol. Quando você vai ser jogador de futebol? Eles ensinam. Você vai lá na escolinha, o professor solta uma bola lá. Olha, agora eu quero que todo mundo corra chutando a bola com o pé direito. Agora eu quero que todo mundo corra chutando a bola com o pé esquerdo. Olha, agora eu vou soltar a bola aqui, você vai dar um pico para cima, vai matar. E assim vai. Só que chega na hora do jogo, é totalmente diferente, cara.
Ninguém vai deixar você correndo com a bola. Eu tô com a bola sozinho. Não. Você vai ter que se virar, cara, porque tem 21 querendo a bola também. Então, o que acontece? Aliás, 21 não, 19. Os 2 goleiros não querem. Né? Então, tem 19 caras lá, doidos também. Passa pra mim! Você entendeu? Então, você não consegue. Então, você vai ter que aprender e se virar ali sozinho. Então, no caso do AM, por isso que a primeira coisa que eu falei nos primeiros 2 minutos foi espontaneidade. Você entendeu? Espontaneidade. Você vai aprendendo de maneira espontânea a ser você, o máximo de você. Você entendeu? Uma das coisas que eu digo para o pessoal que trabalha com rádio, seja AM, FM, web rádio, eu vou contar rapidinho aqui para não me estender muito, mas assim, estou um dia saindo da Rádio Globo, terminei o programa, estou saindo assim, vamos aqui, né? Vamos, estou saindo assim, aí tem um cara parado na portaria. Tudo bem, olha, não sei o quê, eu queria falar com fulano e tal, não sei o quê, tal, não sei o quê. Tá. Aí o segurança lá e tal, atendendo ele, estou passando assim, a pessoa valeu fulano. Aí ele falou assim, isso aí é o Ricardo Leite. Aí o cara, ele é o Ricardo Leite? Prazer, Ricardo Leite, eu sou o Joseval, eu trabalho como locutor e tal. O cara mudou a voz dele. O cara estava ali, eu quero falar, eu quero visitar a rádio, não sei o que. Isso aqui é o Ricardo Leite. O prazer, Ricardo Leite, eu sou o Joseval, eu sou locutor, eu vim de Piracicaba, eu queria... Entendeu? Não precisa isso. É isso que eu estou colocando. A espontaneidade, não sei se era isso que você queria ouvir. A segunda coisa é sobre o jornalismo esportivo. Esse é roça e lavoura. Porque é o seguinte, não tem como você, no rádio, esconder o seu coração. Você pode esconder o seu coração numa série de outras coisas, mas rádio você não consegue. Quem está te ouvindo percebe, esse cara não está me convencendo. Então o que acontece? Muitas vezes você não consegue tirar o seu coração totalmente. Não existe assim o jornalista imparcial. De alguma maneira você vai perceber que ele tem uma certa tendência para esse, uma certa tendência para aquele, etc. e tal. Por isso que é bom você já... vou usar uma frase aqui, pelo amor de Deus. Por isso que é bom você já revelar logo, entendeu? Já revela logo, entendeu? Você entendeu? Já revela logo, porque daí não fica aquela... Agora, tem gente que é de uma escola antiga, tem gente que tem ojeriza disso. Ojeriza! Ele tem pavor disso, você entendeu? Ele fala... que time você torce? É melhor ninguém saber. Eu sei, por exemplo. E o legal é você descobrir, com a amizade, com o passar do tempo, os times dos caras e você quebrar a cara dos caras mais antigos. Os de hoje, eles não escondem mais. Não tem como. O cara é tão cri-cri com o seu time que você fala, ele não gosta do meu time, então ele deve ser. Então o que acontece? Mas antigamente, por exemplo, eu escutava as narrações do Osmar Santos, e falava, esse cara é corintiano. Ele narra o gol de 77, tem no YouTube. Ele narra o gol de 77 do Basílio. Foi um negócio... A narração dele me inspirou, cara. Sabe? De 77, 23 de outubro, 70, bola bate na trave, volta, não sei o quê, olha o que você proporciona, Corinthians. Ele narra aquilo, cara. E virou até um disco, tem um disco com a narração dele. Eu falei, cara, esse cara é corintiano. E cara é corintiano, esse cara é corintiano. É corintiano. Passei a vida toda. Aí tô lá na Rádio Globo, encontro o Osmar. E aí, vai. Eu falei, Osmar é corintiano. Aquela curiosidade, né? Encontrou o Osmar de novo. Osmar é corintiano, rapaz, esse cara é corintiano. Aí eu cheguei no Oscar, o irmão dele. Chegando no Oscar, vou fazer uma pergunta para vocês. Falei, olha lá. Olha a narração do cara. É uma narração antológica essa. Considerada uma narração que entra para a história. E detalhe, não é só a narração, é o que vem agora. A estrutura da narração, o que ele faz. E o Rádio AM era isso, era torcida, parecia que o cara estava no meio. Olha a emoção. Quem gosta de rádio, isso arrepia. Você de lá como joga o Zé Povo. Você de felicidade o coração dessa vez. Corinthians abrindo sufocado de um povo.
Ele quase desceu no campo. Ele quase desceu no campo para abraçar os caras. Corinthians, você acima de tudo é a alma desse povo. Você liga em ave do sorriso e de felicidade das raízes do povo, Corinthians. Hoje a cidade é do povo. Hoje a cidade é do povo. Sensacional. Então o que acontece? Obrigado, você é o cara. É isso que acontece no AM. Você está falando uma coisa, de repente surge uma pergunta, você vê, o cara, o sonoplasta vai lá e pum, uma coisa e você... Isso é o AM. É uma coisa que não estava programada. Nem ele sabia, muito menos eu, e talvez nem você quando perguntou. Então o que acontece? O Osmar Santos é palmeirense. O Osmar Santos é palmeirense. E o Oscar é corintiano. Aí não vou contar de toda mundo. Mas assim, o Oscar, o Ulisses, o irmão dele, é corintianaço. O Fiore Gilhote. Amém, balão, torcida brasileira, balão subiu, é fogo, é gol. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Corintiano, ele falou. Giliotti, ele falou, não sei porquê, nunca desconfiaram. Giliotti é Itália, ele é palmeirense. Algumas pessoas juravam que ele era santista, outras juravam que ele era... Ele me falou, ele era palmeirense. Não, nosso coração é verde. Ele é palmeirense. Você entendeu? E por aí vai. Tem uma série de coisas. Então, antigamente não se revelava e você ficava naquela do bolso. Será que o fulano é isso? Será que o fulano... Hoje a gente basicamente tem essa questão do é melhor não esconder. Já conta. E tem alguns que preferem até hoje não contar. Vai de cada um, você entendeu? Tem uma parcela que prefere não contar e tem que se respeitar. Não quero contar, é bom, faz parte, etc. e tal. Mas o mais importante veja o caso do Mauro Betting. Mauro Betting, um cara sensacional, você conversa com ele, bate papo com ele, tal. E ele é um cara que ele tem uma memória gigantesca. Estou saindo. Esse último que o São Paulo perdeu do Palmeiras. Estou saindo do estádio do Palmeiras, parado na calçada do Mauro Betting. Ficamos conversando. Falei, Mauro. Ricardo, mas aquilo que você escreveu lá, não sei o que, eu li. Eu falei, ele leu, cara. E ele contou que eu escrevi. Aí eu falei, poxa, não, veja bem, não sei o que, eu tive que escrever, não sei o que. Não, porque o São Paulo... Mauro Betting é um palmeirense, que todo mundo sabe, mas ele fala do Palmeiras com carinho, mas ele não desrespeita os outros. Então o grande detalhe é o seguinte, jornalismo esportivo, o problema não é você ter um time, o problema é você respeitar os outros. Se você pegar lá, você falou, eu sigo tua rede social, você vê que eu falo de São Paulo pra caramba, mas você não vê em nenhum momento falar assim, ou qualquer apelido depreciativo à torcida ou ao time. Você. Para o narrador esportivo, primeira coisa, é importante esses... Eu lembro do Luciano do Vale na final do Brasileiro de 90. Tinha aquele efeito na voz dele. Sim. Isso é importante ainda, já saiu de moda. E só um detalhe, o Luciano do Vale também narrou muito bem esse gol, ele torceu pra Ponte Preta. Sim. Foi muito bom. O Luciano do Vale é o seguinte, aí uma televisão, e aí eu entendi, você está puxando para o rádio, que é a questão do efeito. Você pega, por exemplo, no AM, a Rádio Globo, ela tem um certo brilho, um efeito. Eu particularmente gosto. Tem rádio que já gosta do som mais seco. Vai da característica da emissora. Se você perguntar o que você mais gosta, o que você acha, vai do gosto de cada um. É do gosto de cada um. Eu, particularmente, gosto com brilho, você entendeu? Não aquele eco de rádio do interior. Não é nada disso, você entendeu? Vá lá na casa, vá lá na Praça da Matriz. Entendeu? Não, isso daí não. Mas um brilho, eu acho que é legal. Um pouquinho menos. Só. Ricardo, boa tarde. Boa tarde. Eu sou Marcos. Só abrir um parênteses. O grande detalhe do apresentador de rádio, mais do que falar, é ouvir. Você escuta um negócio aqui, você está ligado lá, você escutou alguma coisa. Ouvir. Você tem que ouvir as pessoas, ouvir o que está acontecendo. Mais importante do que falar é ouvir. Diga. Boa tarde novamente. Eu estou me sentindo culpado por ser boa tarde aqui. Eu também sou do interior como você, né? Sim. Sou da região de Presidente Prudente.
Eu transmiti alguns jogos lá. Gente, eu não sou locutor esportivo, eu fui locutor esportivo, mas o que eu andei no interior, vocês não fazem ideia. Tem o estádio lá é grande, não tem a parte de lado do fundo do estádio, né? E aí para subir na cabine, você entra pelo gramado, rapaz do céu. Você estava falando no rádio, o rádio AM ele não tem improviso. E a gente vive hoje num mundo onde você fala alguma coisa, às vezes você é mal interpretado, você tem mídia social. As redes sociais mostram isso. E para quem não sabe, o locutor do AM, principalmente, ele tem um poder a palavra dele tem uma força maior. Né? Ele tem ele tem mais para aquele público dele, sim. Exatamente. E hoje você vê uma migração da locução do FM também. A maioria das rádios que você ouve como nativa já tem uma comunicação já com a cara da AM. Sim. Que vai para o lado mais pro natural, como você comentou. Nativa, Nativa, Band, né? Que é aquela coisa de conversar mais com o ouvinte, né? Isso. Enfim, que é a chamada rádio, né? Rádio popular. E aí volta naquilo que eu estava falando no começo. De convergência. Exato, convergência. Bacana. Vai virar uma coisa só. Então, vocês falam assim, mas a gente começa o programa e às vezes não sabe o que vai falar, assim, não que não sabe o que vai falar, mas as coisas vão acontecendo. Você fala alguma coisa aqui, o sonoplasta solta uma música, você lembra que é aniversário do cantor e tudo mais. Essa formação de opinião do locutor do AM, eu acho que no rádio tem essa coisa de que as coisas acontecem na hora. Mas na hora de emitir uma opinião, a gente tem que se pensar em vários fatores. Crença, política, religião. Tem que se pautar em cima disso também, né? Isso. Porque você tem que dar a sua opinião, só que você tem que saber que até que limite ela vai, não é verdade? Só que você não pode, por esses limites ou essas pressões, seja política, religiosa, deixar de dar a sua opinião. Isso. Então você tem que realmente tem que ter um preparo antes, né? Tem que ler bastante, tem que estar sempre inteirado, para você não falar algo que não condiz com a verdade. Como é que é essa preparação antes do locutor do AM? Como é que você se prepara para isso? Antigamente era mais difícil. Antigamente era bem mais difícil porque a gente não tinha tantos meios de comunicação, a gente não tinha tanto acesso à informação. Hoje nós temos o São Google, que nos salva também. Eu não vou falar nomes aqui, mas tem apresentador de rádio, eu estou falando de rádio do meu segmento, AM, tá? Que entra no estúdio, a primeira coisa que ele faz é pedir para desligar o computador, porque atrapalha um pouquinho ele. Atrapalha, dispersa o raciocínio dele e tal. São gênios da comunicação, mas atrapalha, você entendeu? Eu gosto de trabalhar com o computador ligado. Tá? Hoje, então, está mais fácil. Antigamente, você tinha que ler pelo menos, eu me lembro quando eu comecei, você tinha que ler pelo menos 4 jornais por dia. Eu lia todo dia, cara. Estadão, a Folha, Diário Popular, e às vezes eu corria o risco de ler Notícias Populares. Exato. Então, o que acontece? Então, você tinha que meio que pegar as opiniões, etc. e tal, para você estar sabendo por dentro. Hoje, você basicamente vai nos portais, você se informa, você está acompanhando, tem o jornalismo direto nas emissoras de televisão, no próprio rádio, de uma forma geral, e a participação popular, você entendeu? Que é um outro detalhe interessante que depois eu esqueci, eu ia colocar para vocês, assim, a participação popular. Então, esse preparo, na verdade, é você buscar essa informação. Hoje está mais fácil, hoje você tem a internet, hoje você está sentado no trem, você está se informando, você está vendo do que está acontecendo, você entendeu? Diferentemente de antigamente. Antigamente era religioso, 7 horas da manhã você tinha que... Quando eu comecei na rádio, e tal, 26 anos atrás, assim, que a gente chegava para fazer o programa de esportes, que foi a primeira coisa que eu comecei a participar, era uma briga, gente. Quem chegava primeiro, tinham 5 caras para fazer o programa. A bendita página de esportes do Diário Popular. Chegava na portaria da rádio, ela sumia. Estava com alguém. Um dos caras da equipe de esportes pegava. E os outros ficavam... Você tinha que tirar o coelho da cartola, porque você não tinha de onde mais. Você não tinha... não, vou deixar acessar a internet aqui, vou ver o que aconteceu no Corinthians hoje. Você não sabe. Você entendeu? Então você está lá no interior. Você sabe disso. No interior as coisas são mais difíceis. Você está lá no interior, não chega para você a informação. Hoje é diferente, mas naquela época não chegava. Pô, você mal sabia o que tinha acontecido ontem, cara. Então, como é que você ia fazer um programa de esporte se você não tinha lido sobre o time? Então, era religioso você ler 3, 4 jornais todos os dias. Detalhe, o programa de esportes tinha 30 minutos. Imagine 5 caras falando em 30 minutos. Era uma briga. Você não ia falar quase nada. Mas você tem que ler 3, 4 jornais todos os dias para falar 2 minutos. Você entendeu? Porque senão você ia falar bobagem. Hoje está mais fácil. Hoje a gente continua lendo 2 jornais. Às vezes um.
mas a leitura do jornal é muito importante, mas está conectado na internet. O cara que não estiver conectado hoje, ele ficou fora do mundo. Você entendeu? Você vai falar groselha para o teu ouvinte, você tá totalmente fora. Então, esse preparo é mais assim, como cidadão do dia a dia. E aí, antes dela fazer a pergunta, só para colocar para você o seguinte, quem vai trabalhar com rádio, quem, seja AM, FM, web rádio, sei lá o quê, a gente tem que respeitar a lei de Deus, dentro disso que ele falou. Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. Ele não nos deu um ouvido e 2 bocas. Então, para você trabalhar no rádio, a pessoa fala que você só vai lá para falar, né? O cara só vai falar, etc. Não, você tem que mais ouvir do que falar. O falar é o último, é o final da história. Na verdade, você tem que ouvir mais. E um dos grandes problemas que às vezes acontece, que eu percebo assim no rádio hoje, e quais são as pessoas que se destacam hoje em rádio? São aquelas que às vezes elas saem da rádio e elas vão tomar um café na padaria. Elas saem da rádio, elas vão dar uma volta lá na 25 de março. Eles saem da rádio, eles vão no shopping. Eles saem da rádio e vão dar uma volta ali no quarteirão da rádio, conversa, dá uma olhada. Você vai falar assim, Ricardo, mas espera aí, isso é comum pra gente. Até pouco tempo atrás, 10 anos atrás, apresentador de rádio, terminava o programa, entrava no carro, subia o Insufilme, bora para casa. Era outro mundo. Hoje você é obrigado a estar conectado e obrigado a estar na rua. Eu estou falando barbaridade, eles já estão dando sinal aqui que eu estou falando. Diga. Olá, Ricardo, boa tarde. Meu nome é Terezinha, tudo bem? Terezinha. Eu queria... Você falou aí da dificuldade de comprar um rádio, né? Isso. E que a rádio vai unificar, vai ser uma só, né? Isso, é uma... Eu gostaria de minha saber... visão, tá? Eu não sou dono da verdade, eu estou dando a minha visão, tá? Eu gostaria de saber... nós assim temos assim acesso à internet fácil tudo, mas aquela pessoa que está bem lá longe, o rural, que o companheiro geralmente é um rádio, né? É o rádio. Eu gostaria de saber se a internet, né? Pode ser que futuramente chega, mas tem muita dificuldade, né? Isso. Eu gostaria de saber como que você visualiza isso. Até hoje me fizeram uma pergunta aqui, exatamente quando eu cheguei aqui, foi uma coisa muito interessante que assim, foi citada aqui nas conversas anteriores, palestras, bate-papos aqui com as pessoas, o citado exemplo, se eu não me engano, da Finlândia, né? Finlândia, Noruega, Finlândia, um país nórdico, lá na Europa, etc. E tal. Olha, lá eles desligaram o FM e tal, e desligaram o FM e agora é só web rádio lá. E tal. É verdade. Mas a minha visão daquilo, observando a notícia, a minha visão daquilo, e é diferente do Brasil. Por que a gente poderia imaginar que no Brasil, amanhã, depois, a gente só vai ter web rádio? Pode ser que aconteça, não sei se eu vou estar aqui. Pode ser que aconteça amanhã. Ninguém é dono da verdade. Eu só estou dizendo que no Brasil vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos primeiro ter essa transição do AM para o FM, vamos ficar tudo também nas rádios convencionais, aliados à internet e às web rádios. Tá? Eu vejo dessa maneira. Só que, nesse momento, o nosso país ainda não tem condições de fornecer internet para todo mundo. Por isso que não dá para você comparar com o que aconteceu, muitas vezes, com a Finlândia, isso é a minha opinião, a Finlândia, a Noruega, etc., onde eles simplesmente derrubaram todas as torres, fecharam todos os canais e a partir de agora é só web rádio. Por quê? Porque são países menores. Na Europa, eu acho que só aí já resolveu o problema, né? Só quando você está na Europa, a tecnologia já é maior, ela já chegou primeiro. Então, são países menores, com tecnologia mais fácil, poder aquisitivo melhor, menos pessoas, um menor número de pessoas, população, etc. e tal, né? Então o que acontece? Então o cara coloca a torre e proporciona o Wi-Fi para todo mundo. Então você desliga o FM, desliga o AM, então todo mundo agora vai escutar pela internet. Por quê? Porque todo mundo tem Wi-Fi. Você liga o carro, Wi-Fi. Você liga o rádio em qualquer lugar, Wi-Fi. No Brasil, nós não temos Wi-Fi nem na maior cidade do país, que é São Paulo. E quando que a gente imagina que isso vai acontecer? Amanhã, depois, pode acontecer, daqui 10 anos, etc. e tal, mas não vai chegar nessas regiões que você está falando. Você entendeu? Não é tão simples como na Finlândia ou como na Noruega. Foi legal lá, pô, bacana. Eu acho que esse é o futuro. Eu acho que esse é o futuro mesmo. Todo mundo está na web, liga o Wi-Fi e funciona para todo mundo. Mas eu não vejo isso a curto prazo no Brasil. Curto prazo que eu digo eu acho que eu não vou estar aqui.
Porque o Brasil, ele consegue, o mundo todo já fala no celular. A gente não consegue falar no celular aqui na Avenida do Estado. Você entendeu? Às vezes, caraca, é meu celular. Você não consegue falar. Você entra no elevador, você não tem celular. Entendeu? Então o que acontece? Isso eu estou falando de Avenida Paulista. Eu entro no elevador na Avenida Paulista para ir de uma rádio para outra. São duas rádios. Falo, como que você está numa das 4 às 6 e da outra? É no mesmo prédio. Eu entro no elevador, entendeu? Porque o cara me vê lá, 5 para 6. Boa tarde, gente. Valeu. Para 6 horas. Olha, boa noite. Estamos agora aqui na rádio. O cara fala, o que esse cara fez? Né? Tchum, tchum. Você entendeu? Não, eu peguei o elevador. Então o que acontece? E torço para que não acabe energia, porque já aconteceu lá. Acabou a energia um dia, eu estava, a besta aqui, eu fazia um programa às 9 horas da manhã. 8h30 desci tomar um café. Tomar um cafezinho aqui na frente. Desci, tomar. Estava lá, terminando o café. Quando eu vou voltando, eu vejo eu falei assim, 5 para as 9, porque eu gosto de chegar em cima. Não é que eu gosto, eu chego na rádio 2 horas antes. Mas assim, eu gosto de ir para o estúdio, já começando, exatamente por causa da história do improviso. Eu entro na porta do estúdio e falo, não faço a menor ideia do que eu vou falar. Então, eu falei, 5 para as 9, estava lá tomando café. Aí, agora pego o elevador, paro, abre a porta, entro no estúdio direto. Quando eu chego na porta do elevador, aquele sururu, um monte de gente parada com uma linha lá. O que aconteceu? Acabou a energia. 5 para as 9. Aí eu sou tão sortudo que a rádio fica no 17º andar. Detalhe, tem duas lojas no meio. Então, o primeiro andar começa, na verdade, no 3º. Eu cheguei no estúdio, andando. Mas com esse corpanzil foi fácil. Né? Eu cheguei assim, aí abriu a porta do estúdio, o cara, Ricardo Leite! Legal. Eu entrei assim e falei, bom dia, meus amigos, bom dia. Eu não conseguia falar, porque eu subi correndo 17 andares. Mas no 14º eu desisti, sabe? Eu fui meio que andando de 4 já. Cheguei assim, abri a porta da escada de incêndio assim. Eu não consegui colocar o meu dedo, porque na porta da entrada da rádio você tem esqueci o nome. É isso, biometria. Botei lá o dedo, eu não conseguia acertar o dedo. A minha mão estava assim, Entrei, botei a mão. Quando eu sentei foi pior. Sentei para falar, levantei o microfone para falar, porque parece que o ar parou. Quem estava em casa não percebeu. Quer dizer, não percebeu, falou, esse cara está com algum problema. Mas assim, bom dia, meus amigos. Que felicidade estar aqui. Então, foi terrível. Então, dentro desse para você fazer a pergunta, desculpa, viu, Raoni, eu sei que eu estou falando bastante, já são 1h da tarde, a gente tem que ir embora, eu sei. Calma, a gente já... Mas assim... dentro desse aspecto todo que você falou, eu duvido que a gente consiga, em curto prazo, ter essa... Seria maravilhoso, eu acho que é o futuro. Quando a gente fala futuro, a gente já sabe que é a realidade, mas não a nossa realidade. Pergunta breve, porque tá dando... O cara fala pra caramba, né? Só trazer um cara de rádio na hora do almoço, é isso? O Cacá Siqueira, eu acompanhei ele na AM com a minha mãe, junto com o Eli Correia, né? Isso. Ouvi o Cacá muito pequenininho, me lembrava pouco dele. Não, eu confesso a você, quando você encontrar com ele, não fala isso pra ele, que você era pequenininha. O cara vai falar, Aí ele tá na... Dá uma sensação pra gente assim, nossa senhora, passou o tempo. Vai lá. Ele agora tá na Tropical. Isso, também. E ele comentou assim, gente, eu venho do AM, isso. Então a minha pegada é outra. Tanto que eu fiz o teste, foi meio chato, mas eu fiquei da 1 da tarde às 5 da tarde, que é o período dele que ele tá na Tropical, ouvindo. E realmente a sintonia é outra coisa. Tem isso. Um bombardeio de publicidade, até porque hoje eu entendo que é necessário. É o mal necessário. E as músicas são, assim, deu estrofe, cortou, dá umas editadas lá louca, põe as músicas. E eles fazem isso achando que você não vai perceber, você acredita? Eu falo para eles lá, falo, gente, hoje não se amarra mais cachorro com linguiça. Mas... Aí cortou e ele contou isso. Você acha que, como você tinha falado, dessa migração do AM para o FM, nós agora, que vai começar a entender... Eu conheço pouco por causa da minha mãe, que ela ouvia muito AM. Certo. A gente vai começar a conhecer mais os locutores de AM, como o Cacá Siqueira agora? Uhum. Essa migração vai ser natural para vocês, do AM para o FM? É uma pergunta que
Todos os dias, em todas as rádios, nós fazemos. Entre nós, lá. Todos os apresentadores. Desde o Eli, o Paulo, o outro Paulo, o outro Paulo, o outro Paulo, o outro Paulo, outro Paulo, e o Ricardo. A gente, entre nós conversamos isso. Todo mundo pergunta assim, olha, quando for por FM, vocês vão continuar fazendo essa porcaria que vocês continuam... Então, o que acontece? Nós mesmos conversamos. Por quê? Tem duas vertentes. E quem vai dar a resposta não somos nós. Quem vai dar a resposta são os donos das rádios. Essa pergunta sua, na verdade, quem tem a resposta são os donos das rádios, os respectivos diretores. Mas, dentro das pessoas de comunicação, existem duas vertentes. A vertente que diz, olha, eu acho que você deveria fazer o AM no FM. Pegar assim e falar, vamos fazer AM no FM. Pega essa programação aqui e já, pumba, coloca no ar do jeito que está. E tem uma outra vertente, dentro do próprio pessoal de AM, que acha o seguinte, não, gente, nós vamos para o FM, vamos fazer diferente, não vamos fazer o seguinte, vamos tocar 2, 3 músicas, depois vocês falam alguma coisa. É um debate isso aí, que eu sinceramente estou muito curioso para ver. Você vai perguntar assim, qual é a tua opinião? Qual é a minha opinião? A minha opinião é o seguinte, para tocar música já tem o FM. Eles já estão fazendo isso. Já tem as 30 rádios de FM que fazem isso. Não estou dizendo que não deva tocar música. Ao contrário, meu programa é o que mais toca música na emissora. Mas eu acho que tem que tocar música. Eu só estou dizendo que não é essa linha que às vezes é definida. Não, agora nós vamos para o FM. Olha, agora é mais ou menos o seguinte. É mais ou menos como você pegar um candidato a político, um político candidato a alguma coisa, falou, agora você vai aparecer na televisão, então é o seguinte, para de usar essas camisas que você usa, Ricardo, olha, para de andar com esses negócios no bolso, para de andar com isso, para de andar com esses sapatos, pé chato, etc. Vamos mudar você, vamos pintar seu cabelo de loiro, os que restaram, vamos me dar de loiro, vamos colocar lente de contato verde, azul, vamos repaginar, não, agora você vai de terno e gravata. E aí eu apareço lá na televisão. E aí aquelas pessoas que me conheciam, que falavam assim, nossa, eu gosto do fulano, não, ele é espontâneo, ele gosta do jeito dele, etc. E tal. E aí você vai me ver na televisão, o candidato, estou lá, aparecendo, lógico, respeitados as devidas formas, o Brad Pitt. Né? O cara fala, pô, mas é totalmente diferente, não é esse cara aí, não, nossa, está tão artificial, vai perder a essência. Talvez seja a oportunidade de colocar com mais qualidade para um público que não conhece. E aí, só estendendo um pouquinho, eu sei que já vai terminar, mas é rapidinho assim. Nós tivemos uma experiência há 5 anos atrás, que vocês não ficaram sabendo, mas assim, nós tivemos há 5 anos atrás uma experiência muito engraçada. O dono da rádio, que era a Tupi, virou Super Rádio. Ele tem várias rádios lá no prédio dele. E uma das rádios FM dele vagou. Ela estava lá com uma programação e ficou vaga. Eram 97.3. Aí o que ele fez? Ele já tinha a Tupi, na época era a Tupi FM que tocava sertanejo. E aí ele pegou e falou, vou colocar Tupi AM também. Só que não podia colocar o Tupi AM, porque já tinha o Tupi FM. Escuta a Rádio Tupi, mais uma programação, outra. Escuta a Rádio Tupi, mas era outra programação. A gente ia quebrar o pau no Ibope, ia dar problema, ia atrapalhar, inclusive a Tupi, que na época era a primeira colocada do Ibope. Iria causar confusão. Aí que apareceu a história do Super Rádio. As pessoas, por que apareceu essa história do Super Rádio? Apareceu a história do Super Rádio na época por causa disso. Éramos Tupi. Aí viramos Super Rádio Tupi, tem uma no Rio de Janeiro também e tal. Virou Super Rádio Tupi. E nós tiramos o Tupi aos poucos, virou Super Rádio. Então nós fomos para o FM, nós tínhamos a programação no AM 1150 e no FM 97.3. Fazíamos a mesma programação. Sabe o que aconteceu? No primeiro mês, a rádio estava tinham 36 rádios. 37. Ela começou como 37ª. Ela era a última colocada. E nós continuamos fazendo a mesma coisa. No primeiro mês do Ibope, ela veio em 33º. No segundo mês, ela veio em 29º. No terceiro mês, ela veio em 26º. Então você percebe que em 3 meses ela pulou 11 posições. Pô, 26º, né? Sim, mas num crescente. Sabe o que aconteceu? Mudou o diretor da rádio. Veio um diretor que falou o seguinte, não, nós estamos no FM, vocês ficam falando, vamos tocar música. E mandou a gente tocar forró.
Sim, do nada. Nós estávamos com uma programação, no dia seguinte estávamos lá, olha lá, mastruz com leite, pum. Tocamos forró. As pessoas estavam acostumadas, eu lá falando, olha minha amiga, dona de casa, tá gostoso esse cafezinho, que delícia, vamos tomar um cafezinho com leite, vamos tomar agora um pãozinho com... Agora não, um arrozinho com feijão ia bem, né? Um arrozinho com feijão, delicioso, etc. Eu estava lá, olha lá, calcinha preta para você, etc. Foi isso. Porque ele achou que era a saída, a gente já estava no FM. Então, ao invés de fazer o AM no FM, mudou a direção e a nova direção veio com a ideia de fazer o FM no AM. Sabe o que aconteceu? Em 3 meses. Em 2 meses, a FM despencou. O dono da rádio tirou a gente do FM. Despencou. Tum. E o AM? O AM, que era 4º lugar em São Paulo, nós fomos parar em 16º. Ficamos tocando música, tocando forró, etc. Nada contra o forró, pelo amor de Deus. Não. Poderia ter tocado samba, sei lá, qualquer música, tocado rock. Vamos parar em 16º. Então, esse é o debate. É quando houver essa migração do AM para o FM, qual o caminho? Eu tive uma experiência desagradável há 5 anos. E foi tão engraçado que até hoje eu tenho ouvintes, e é engraçado você falar isso, né? A impressão que o ouvinte é seu, né? Não. No AM acontece isso. Você tem ouvintes que gostam do teu trabalho, eles ouvem você aonde você estiver. Independentemente. Tem ouvinte que me acompanha na Europa, nos Estados Unidos, graças aos aplicativos. E onde você vai, tem ouvinte que me acompanha, eles entram no ar assim, eu te acompanho desde a Rádio América, onde você vai eu tô. Eu te acompanho desde a Rádio Globo, onde você vai eu tô. E é verdade. Ela é capaz de contar o dia que você entrou na rádio, o dia que você saiu, o dia que você teve gripe. Ela conta pra você. Fala, eu não lembro. Não, lembro que você teve gripe. Não lembro, aí você volta para casa, eu tive gripe. Não, teve. É verdade, a mulher tem razão, rapaz. Ela sabe mais do que eu. Então, acontece isso. E eu estou encerrando, gente, pelo amor de Deus. Aí, o que acontece? Aí ela pegou e falou assim, eu tenho até hoje ouvintes dessa experiência do FM que não conheciam, não faziam a menor ideia de que a gente existia. Nós éramos espectros, andando, etc. Meio que Walking Dead, andando por aí, ninguém sabia que eles estavam. Então, o que acontece? E eu recebendo mensagens, até hoje, eu fui sair da Super Rádio, fui para a Rádio Capital, eu recebia mensagens de ouvintes falando assim, eu te conheço desde quando você fazia o FM. FM? Lembro uma vez. Foi por isso que eu estou te acompanhando, você me fez mudar para o AM. Eu não acredito, você não fez essa bobagem. Não, eu fiz. Você entendeu? Então o que acontece? Muitos ouvintes que não faziam a menor ideia daquele tipo de comunicação, daquele tipo de programa, que agradou aquelas pessoas. Não vai agradar todo mundo. A gente fazer o AM no FM não vai agradar todo mundo. Tem gente que gosta da música. Tem gente que quer... Quanto menos o cara falar, é melhor. Inclusive agora. Entendeu? Quanto menos o cara falar, é melhor. O que acontece? A gente quer música. Mas tem gente que quer comunicação. Tem gente que não sabia. Tem gente que escuta as rádios porque elas não fazem ideia de que existe um outro mundo. E geralmente é lá um outro mundo que a gente se sente lá. Então elas não sabem que existe isso. Elas não têm essa ideia de que existe esse outro mundo. Quando elas experimentaram naquela experiência de 5 anos atrás, elas gostaram. Não todas, mas algumas gostaram, ao ponto de... E não estou falando de um ouvinte, se eu falar de um ouvinte eu estou perdido. Eu estou falando de um batalhão de ouvintes que falou, peraí, mas por que não está mais essa programação? Eles começaram a ligar na rádio. E a rádio falou, não, agora a gente só está no AM e tal. E elas eles mudaram para pegar lá a rádio no AM delas. Você entendeu? Então é isso que eu queria colocar para vocês. É um debate que acontece dentro das rádios com os comunicadores até o porteiro. Quando a gente for para essa migração, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o AM no FM ou vamos fazer o FM no AM? É a grande dúvida. Você vê o que aconteceu com a Rádio Globo agora. Ela não está fazendo nenhum nem outro. Ela apostou numa terceira opção dela. É uma plataforma nova que ela está fazendo. Você entendeu? E sabe o que aconteceu? No primeiro mês do Ibope, ela perdeu a audiência. Ela saiu do primeiro lugar, ela não é mais primeiro lugar, e a Capital passou a primeiro lugar. E lá na Super Rádio, nós que estamos lá tentando subir, etc. e tal, o que acontece? A gente começou a receber ligação de ouvintes da Rádio Globo, que não saíam da Rádio Globo. E agora começaram a sair da Rádio Globo, porque ela mudou. Então, essa é a dúvida, esse é o debate. Eu vou mudar, vai ser bonito, vou fazer uma nova plataforma aqui.
Será que vai dar certo? Esse que é o grande detalhe. Gente, desculpa, falei pra caramba. Ricardo, só agradecer. Muito bom, é uma aula. Então, já, às 2h da tarde, Oswaldo Maciel, Ivan Drago e JP Capelanes. Vamos papar e já volta.